Então vamos lá. Nós estamos já no 30º episódio do Fora do Bloco. E você sabe que o Fernanda e Lucas, antes de eu apresentar vocês, você sabe que podcast reza a lenda que é muito mais sobre consistência. E eu li esses dias um artigo que acho que 80% dos podcasts morrem no 7º, 8º episódio. Nós já estamos no 30º, no Fora do Bloco, e nós no 36º do Além da Plástica. Então, nós somos duros na queda. Tem 60 e tantos episódios aí. Veja, eu queria agradecer a presença de vocês dois. Começar aqui pela Fernanda, que é cofundadora e CEO da Carry On, né? Estou super curioso para saber um pouquinho mais da Carry On, para você explicar para a gente. Eu já li um pouco, conversei um pouquinho com o Lucas aqui antes da gente começar. O Lucas é o CSO, nome chique, né? A gente aprendeu Chief Sales Officer de startup, antes de virar unicórnio, né? E eu queria conhecer muito, queria que você se apresentasse. Assim, a nossa audiência é uma audiência que tem muitos médicos, muitos empresários, muitos cirurgiões que se enveredam no empreendedorismo. E acho que é super legal, não só para essa turma, para entender um pouquinho dos desafios que eles vivem, mas também para os nossos pacientes que acabam assistindo, né? Para os nossos médicos também, que tem uma audiência grande médica. A EVG hoje é um dos maiores núcleos de cirurgia plástica do Brasil, então tem uma audiência super legal também. Eu queria agradecer e começar por você, para você se apresentar um pouquinho para a gente aí. Primeiramente, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que é um podcast que eu acompanho e que nos inspira também no nosso podcast Plantões que Marcam. Eu me chamo Fernanda Vieira, sou advogada, apesar do povo assustar aí, que eu vou falar de saúde hoje, mas eu sou advogada, formei na Milton Campus, sou pós-graduada em gestão de negócios pelo IBMEC e técnica contábil pelo Senac Minas. Belo Horizontino mesmo. Isso, totalmente. Toda a minha formação Nascida, foi aqui. E criada. Exato, e com amor. Amo Minas Gerais, amo Belo Horizonte. E na nossa vivência, o Lucas está aqui, depois ele vai se apresentar, ele é meu sócio no escritório também. A gente atende e sempre trabalhou para muitos médicos e uma situação específica era muito recorrente dos profissionais procurarem a gente para falar assim, doutor, eu fiz tantos plantões em tal lugar e não recebi. Aí a gente ia perguntar, beleza, então me mostra o contrato e tal. Não tenho contrato não, doutora. Você tem um e-mail? Também não tenho não. Uma mensagem de WhatsApp? Não, doutora. Me ligaram, falaram para fazer o plantão, eu fui lá, gostei, emendei mais 7. Aí eu falei, então beleza. Recebi até hoje. Exato. Aí, eu lembro que o start do aplicativo foi essa história mesmo. Vou até falar aqui, porque ele sabe que ele foi inspirador. Exato. Doutor Guilherme Veloso, meu cliente. Ele chegou lá e falou, eu não tenho um documento. Aí eu falei, meu Deus. A gente ajuizou uma ação, teve que puxar os prontuários dos dias que ele falou que estava lá. E aí a gente conseguiu provar. E daí o hospital, ele não estava de má fé. Ele realmente também não tinha o controle desses plantões. Sim. Aí depois que ele... para juntar os documentos no processo, viu? Ele falou assim, acertar e vamos pagar. Vou pagar, e pagou e se resolveu. E aí, isso começou a chamar a minha atenção, e junto com a minha irmã, que é da área da tecnologia, a gente começou a conversar sobre isso, estudar o mercado, e a gente viu que era um gargalo, a gente viu grupos enormes de WhatsApp, de vagas sendo comercializadas, a gente viu que no mercado... completamente amadora, né? Completamente amadora. A gente viu que até os hospitais mais premium e de destaque, eles são muito dependentes de indicação. Sim. Você que já trabalha aqui, me indica um profissional e tal. E, às vezes, essa indicação não supre as lacunas. E a gente falou assim, o que dá para resolver? Como que a gente resolve isso? A minha irmã, com a veia de tecnologia, falou assim, um aplicativo para unir as duas pontas. Vamos ser uma Cato do setor da saúde. Que, investigando também o mercado, a gente viu que os profissionais da saúde não usam LinkedIn, por exemplo. Não São usam. raros. São raríssimos. Aí eu falei assim, então vamos juntar todos num único lugar e ver o que dá. Aí a gente montou um MVP, começou a testar e tudo mais. Confusão, né? Falou, vamos embora. Exato, vamos embora. Eu gosto de um AUE pra minha vida. Reclamo até falar, chega, mas vou. A gente fez o MVP, começou a testar e ao longo do podcast a gente vai contar um pouco mais de como a gente chegou onde estamos hoje. Muito bom. E o Lucas é seu sócio, advogado. Exato, também. E aí o Lucas acompanhou muito essa jornada nossa. No começo era só eu e a minha irmã e um time de tecnologia que a gente contratou. E assim como no escritório, eu comecei a trocar muita ideia de empreendedorismo, de negócios com ele, de estratégia. Super próximo. Isso. Até na minha pós de gestão, a gente fez uma atividade lá que você tinha que ir mapeando o seu perfil. E o meu resultado foi que eu sou muito executora. Eu executo. Me dá uma coisa, eu vou fazendo. Mas eu não sou de pensar. Sim.
Tem muita criatividade, mas por vezes desorganizada. Sim. E o Lucas veio com a estratégia mesmo. Falou assim, não, Fernanda, eu vou pegar essa zona que está na sua cabeça e fazer ela... Trazer uma direção. Exato. E aí eu falei, não, então vamos com a gente para essa parte estratégica nossa. E hoje é o papel que ele executa. Eu falo que toda semana ele vai lá na nossa sede, que é até aqui na Savassi, ouve todos os nossos problemas e eu falo assim, daqui a uma semana você volta com a solução. Muito obrigada. Tarefa fácil que me passam, né? Exatamente, cara. Você também é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte, nascido, crescido. Nascido, criado e vivido. Muito provavelmente morrido aqui também. Não penso em sair de jeito nenhum. Para mim, Belo Horizonte é simplesmente a melhor cidade do Brasil, para morar, né? Apesar de não gostar de assumir isso, porque, você que é paulista, carioca, fica aí. Aqui já tá ficando bom. Já tá dominado. E, cara, até então... Você formou na PUC? Eu formei na PUC, tenho uma pós-graduação também, duas pós-graduações na PUC, uma delas é em gestão de negócios também. O meu encontro profissional com a Fernanda, a gente era amigo antes, sim, entendeu? E aí de trocar uma ideia, outra sobre um processo, sobre uma tese que apareceu, uma curiosidade. Nasceu a uma gente foi se afinidade. aproximando, começamos a advogar conjuntamente. Tão logo a gente começou, foi também em 2021, né? Exato. Uma pegada mais empresarial, um escritório mais voltado para empresarial ou tinha um nicho específico? Não, no mais início, aberto, não. Assim? No início era um contexto nosso, assim, muito voltado para, sendo bem sincero, juntar duas atuações. Perfeito. Então, começamos a trabalhar... Vamos embora, vamos começar a fazer. Exato. Nicho de carreira, vamos embora. Exato. Não era tão início de carreira. Eu tenho até uma veia de advogar para empresas ao longo da minha carreira. Já advoguei para algumas das maiores empresas do Brasil, já advoguei para empresas pequenas, empresas em recuperação judicial, parte estratégica, tudo, mas sempre muito nichado, focado nessa parte. E também por conta disso que eu fui fazer o curso de pós-graduação. Que eu falei assim, olha, cara, beleza, eu, aspas, domino isso aqui, já sei como funciona, tenho uma vivência, mas eu quero ver uma coisa nova. E, inclusive, um abraço para a turma da pós-graduação, que foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Você fez aonde? Na PUC, da PUC mesmo. Praça da Liberdade. Tá. E, cara, a quantidade de conhecimento, o despertar de novas curiosidades, a visão de outras áreas, de outros tipos de profissional, porque a minha turma, além de ter sido uma turma muito especial no sentido de formar uma conexão entre as pessoas, tanto é que a gente é amigo até hoje, Sim. Ela era uma turma multifatorial, de áreas completamente diferentes e com projetos que foram desenvolvendo e tudo mais. Tanto é que uma das ideias, né, que a gente desenvolveu lá na nossa pós chamava Job do Dia, que era para ser um aplicativo, foi 2017, 2018, sei lá, estava muito nessa onda mesmo de criar aplicativo para tudo quanto é demanda. E aí a gente fez um projeto piloto que chamava Job do Dia, porque tinha a hashtag, lembra dela? Demais. Então, aí a gente criou o Job do Dia, que era um aplicativo para contratar pessoal de evento. Legal. E eu fui e comentei isso com a Fernanda em uma determinada oportunidade, numa conversa assim... Despretensiosa e ver aí a Carry On atuando em um outro nicho, mas entre aspas, assim, também com a mesma ideia de unir duas pontas, uma contratante e uma prestadora de serviço. A gente pegou o Job do Dia e transformou no plantão do dia. Exato. Que a gente pegou essa ideia, mas foi bem isso mesmo. Eu peguei, cara, esse negócio de transacionar mão de obra para evento, mas e se fosse plantões? Se fosse profissionais deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando já essa dinâmica da Carry On, que eu tô super curioso, porque, igual eu estava contando para vocês, eu tinha uma experiência, né, em startup, assim. Vocês já nasceram com um sonho grande, né? Tipo assim, cara, isso aqui é um puta de um negócio, vamos pegar, vamos transformar, vamos montar realmente um ecossistema, vamos fazer acontecer com puta de um Star Metric e tal? Ou foi uma coisa meio assim, cara, vamos resolver esse problemazinho aqui, a coisa vai acontecendo e vamos ver no que isso vai dar? Foi o inverso. A gente nasceu com um sonho megalomaníaco. A gente viu que a gente tinha um mercado que movimenta bilhões. Sim. E aí, quando eu
a gente começou a conversar com algumas pessoas de fora do projeto, todo mundo assim, nossa, e várias pessoas Realmente, interessaram, não, vou colocar dinheiro e tal, o negócio vai bombar. Aí você cai na pegadinha da planilha. Aí Tem criou... 1.000 vezes 50, puta, 5 bilhões. Exato. Não, a gente fazia algumas contas assim, se a gente tivesse 5% dos médios. 5% Era do mercado, bilhão. era bilhões, exato. E aí veio aquela coisa assim, nossa, pronto, tô milionária. Vou escrever meu nome na história da medicina brasileira. Aí começou, nessa ilusão. Aí quando veio todos os desafios de você ter um aplicativo, de você gerenciar uma equipe de tecnologia, de você, depois que está o aplicativo pronto, tem que torcer para ele não ter bug. Depois de não ter bug, você tem que vender esse negócio. A gente ainda teve a sorte e o azar de iniciar uma operação no mercado muito fechado, que é o de Minas. Sim. Hoje eu vejo que foi sorte, porque se eu estou conseguindo vencer as barreiras aqui, entrar em grandes hospitais aqui, eu estou preparado para qualquer lugar do país. Ponto. Sim. Mas no começo foi muito difícil. Aí eu caí na real. Eu falei assim, cara, eu tenho um ótimo negócio na mão, mas eu vou ter que trabalhar e ralar muito, abrir mão de muita coisa. Bater muita cabeça. Muita cabeça. Não foi fácil. Estresse. No começo do ano eu tive um problema de saúde por conta de estresse. Então, assim, teve o boom do êxtase, aí depois teve o fundo do poço de você falar assim, cara, isso aqui não vai dar certo. E aí, mas mesmo assim, era uma coisa muito doida, que eu até falava com a minha irmã. Eu falei, eu queria desistir, mas eu não consigo. O meu início do ano, esse ano, foi esse. Eu quero desistir, mas eu não consigo. Aí a gente continuou e aí as coisas começaram a alavancar. Esse ano a gente cresceu 12 vezes. A gente entrou em bons hospitais, começou a transacionar muitos plantões. E agora a gente está com um crescimento orgânico. Não vou falar que é 1000 maravilhas, mas nós estamos crescendo. Nós hoje temos dinheiro para trabalhar. Nós estamos construindo uma imagem, uma marca legal. A gente conversa muito bem hoje com os profissionais da saúde. E eu ainda acredito, sim, nos números milionários e milionários. Mas eu sei que o caminho vai ser muito mais tortuoso e muito mais raça do que glória. E para vocês, assim, o maior desafio foi a tecnologia? Foi, assim, foi a tech, né? Foi a parte de construir um time, de construir um produto? A minha opinião é muito enviesada. Eu vou deixar o Lucas responder. Para vender, né? Porque também é um outro puta desafio. Olha, na nossa trajetória, e aí eu posso colocar todos no mesmo barco, nessa ondulação, tá? A gente precisou contar com pessoas de confiança para poder desenvolver a parte da tecnologia. Mas a gente teve uma vez em uma reunião que, assim, a tecnologia ela faz tudo. Você precisa só saber o que você quer, como que você quer e qual que é o custo disso. Mas a solução que você quiser formatar ali, tem como fazer na tecnologia. Então, esse universo, a gente teve que contar com a expertise de profissionais até você achar os profissionais mais adequados, que conseguem entregar, comprometer, engajar com o projeto. E ela deslanchou depois de inúmeros percalços. Então, a tecnologia foi uma das dificuldades? Foi. Até então, a mais presente, não sei necessariamente, porque a maior dificuldade é conseguir, do ponto de vista de business, é adentrar no mercado da saúde. Sim. Porque você pode ter a melhor ferramenta do mundo, como inúmeras outras empresas de tecnologia, e não só startups, mas empresas grandes que investiram em tecnologia de forma pesada, botaram um produto no mercado e não conseguiram tracionar esse produto. Porque o mercado da saúde tem peculiaridades muito resistentes. Você tem questão de poder público, você tem questão de verba pública em grande parte, você tem déficit de profissionais sob diversos aspectos. Você tem um perfil médico, que é um perfil complexo. Exato. É uma mistura de ego com conveniência. O cara, né, ele demora a tomar decisão. Ele, para mim já tá bom assim. Muito dinheiro rolando nesse mercado de forma geral também, na parte privada. Então, assim, é um complexo, realmente uma teia de problemas e situações. Mas no nosso início, né, principalmente hoje, a gente estava comentando, a gente depende menos dessa relação, mas no início a gente não sabia por onde que a gente tracionava, se a gente precisava primeiro de mais instituições ou primeiro de mais médicos.
O que faz com que todo mundo se encontre no nosso aplicativo? É ter mais oferta de plantão ou mais demanda de mão de obra? Porque as duas pontas, tanto os médicos, eles querem mais oferta. Mais motorista ou mais passageiro? Exato. É um equilíbrio ali. Exato. Só que tem uma questão que é diferente em relação a isso, fazendo esse paralelo com a Uber. A Uber, ela era de pessoa física para pessoa física. Era B2C, B2C. Você conectava duas pessoas numa transação, que é uma transação de, às vezes, minutos, às vezes, horas. E quantas transações no dia? Então, o volume, o giro é rápido. Tudo bem que a Uber, com certeza, teve inúmeras dificuldades. Lógico, mas a nossa não. A nossa, a gente precisava do hospital. E o hospital... Tem uma dinâmica B2B total. Total. Então, foi a nossa maior dificuldade, foi conseguir adentrar essa parte. Para mim entender o produto seu, assim, para todo mundo que está nos ouvindo também entender. Hoje vocês têm tanto uma plataforma web quanto app, quanto a dinâmica. Exato. Mobile, ela é dual, né? É dual. A instituição utiliza a versão web. E a gente fez um pesquisa de mercado e a gente viu que quem está contratando, quem está no RH, ou até mesmo o diretor, ele está muito na frente de um computador, procurando e tudo mais. Então, ele entra na versão web. E o médico app. Isso. E aí, o médico, raro, na nossa pesquisa, a gente viu que quase não tinha computador, mal um iPad. Então, tá tudo no celular. E aí, a gente falou, não, então... celular para eles. Então, aí o profissional baixa o aplicativo, lá ele tem toda uma validação, ele só consegue se candidatar a vagas depois dele juntar... Ele faz um processo de admissão ali dentro. Isso, exato. Ele tem que juntar o CRM dele, comprovante de endereço, RQE, se precisar. RQE, todos os comprovantes de formação. Aí a gente faz essa validação desse profissional, ele está apto para se candidatar. Exato. Aí ele vê as vagas e se candidata. Aí, vamos supor, eu tenho lá X hospitais, vou chamar de credenciados, ou que são parceiros da Carry On, são clientes da Carry On, e eles vão disponibilizar lá, preciso de 10 vagas disso, 5 vagas daquilo e tal. E o médico do outro lado fala, eu sou urologista e o Santa Catarina de urologista. Casou. Deu match. Deu match, exato. Só que a nossa plataforma trabalha com o match a partir da divulgação de escalas diárias. Plantões de 12, 24, de 6, como o contratante trabalha. E aí uma outra dificuldade... Quase uma pegada de urgência, né? Assim, cara... Sim, a gente trabalha muito nisso. Uma vaga para amanhã de uro... O furo de escala. Você sabe que nós temos um hospital. Tem um hospital na Raja ali que chama HSR. Sim, conheço. Em frente ao Tribunal de Contas. É da EVG. Conheço demais, porque é onde a gente passou a nossa vida, lá perto do fórum. Exatamente. Nós inauguramos em junho do ano passado, junho de 2022, vai fazer um ano, fez um ano, né? Um ano e alguma coisa. E eu vejo essa dinâmica. Assim, a gente por coincidência, eu até estava vindo de Uber para cá e eu estou vendo no aplicativo, tem um aplicativo lá de plantonistas HSR, que são os médicos do plantão, eles mandam lá, né, a súmula, ontem, né, tantas pacientes tiveram alta, não sei o que, e direto, fulano deu um buraco aqui, não vai poder vir, que ele corre para arrumar alguém, e aí manda o primo do vizinho, do amigo. Já sabemos onde que a gente vai fechar mais um contratinho aqui, ó. Já estão intimados pela ordem. E esse aspecto que você falou da urgência foi uma outra dificuldade mercadológica que a gente teve, porque a gente buscou contato com inúmeras instituições de saúde, inclusive nós identificamos aqui em Minas Gerais alguns perfis de hospital, separamos eles entre micro-hospitais únicos em cidades pequenas, hospitais de cidade que são polos regionais, né, que talvez naquela cidade eles não sejam micro, tenham outros hospitais ali, e hospitais grandes também. E, poxa, a gente tentou fazer um mapeamento e tentou entrar em um, tentou entrar em outro, apresentou, todo mundo gostava muito da ideia, né? Sempre achava muito legal, mas fechava, não fechava. Botava no começo, né? Colocava as vagas? Não. Mas aí dava o problema da urgência, do médico. Exato. Acionava. Quase que te ligar, Fernando. Não, ligava. Ligava, literalmente. Você tem algum uro aí? Exato. Ligavam. E aí a gente, no startup pequena, querendo cliente, querendo trabalhar de tudo quanto é jeito. Deixa eu arrumar para você. Fazia. Aí, bom, no fim das contas, a moral dessa história é que a gente tinha uma solução para resolver um problema
que a gente não conseguia a aceitação do nosso público em potencial, e aí a gente acabava operando de uma certa forma na urgência com o mesmo problema que a gente buscava solucionar para o hospital. E ele não fazia a utilização do nosso aplicativo. A vida dele teria sido muito mais fácil. Então, doideira, mas né? o modus operandi é muito... É o vício, cara. Exato. Mas é isso. Então, às vezes... É o status quo de, não, eu ligo para um amigo, vou resolver. Não, Cara, os nossos cirurgiões, eu vou dividir um problema com vocês, por exemplo. A Tom, por exemplo, cara, não entra em e-mail. Não sabe o que é e-mail. Exato. Ou você conversa pelo WhatsApp, quando conversa, porque do contrário, esquece. Eu sempre tenho a muleta, né? Porque não tem tempo, porque eu tô agarrado no bloco, porque tem desculpa, tem N. Mas o cara é incapaz de abrir um aplicativo e fazer a coisa, e ele prefere te ligar, te dar dor de cabeça, sofrer naquele processo. Exato. Em vez de, cara, com 3, 4 cliques, resolveu o problema. E foi nisso que eu acho que foi a nossa virada de chave. Porque a gente começou a perceber que chegar pro profissional, tanto que está contratando ou que vai ser contratado, que está viciado, não vai dar certo. A gente tem que pegar o que está sem vícios. Sim. E aí a nossa virada começou, primeiro, apresentar. Todos os hospitais têm que saber que a Carry-On existe, porque na hora do desespero ele vai lembrar da gente, vai lá colocar a vaga dele e conversar com os alunos, conversar com os recém-formados. Residentes e tal. Exato. E aí que a gente começou a tracionar, porque vão para a faculdade, vamos mostrar. Aberta. Exato, eles estão abertos a novidades, eles já ouviram algumas histórias de profissionais que estão no WhatsApp pegando trabalho e não foram bem sucedidas, essas histórias. Deixei de receber, ou cheguei lá, falaram que eram 3 profissionais na equipe, quando eu cheguei era só eu. Então eles já estão meio assim, ai meu Deus, eu vou pegar plantão e tem umas furadas por aí. Aí a gente chega e fala, não, mas tem a Carry-On aqui, que a gente valida todas as instituições, a gente tem um trabalho todo de suporte para tirar suas dúvidas, porque a gente visita... Vocês chegam a fazer intermediação do negócio no sentido financeiro mesmo? Aí eu recebo para passar para o médico, ou você faz a transição direto? Não, a gente faz. A instituição paga para o médico... Ou faz um split em vocês, assim? A gente faz o split. A gente tem planos, né? A instituição pode usar a gente tanto como uma simples cato para publicar a vaga e terminar a contratação por fora. Perfeito. Ou fazer a transação toda dentro do nosso aplicativo. Então, ele vai consumindo lá, fazendo as contratações. No final do mês, a gente emite uma espécie de fatura de todos os plantões, emite um boleto e a instituição paga. Perfeito. E aí, a gente faz o split de pagamento, literalmente. Sim. Uma parte a gente cobra uma taxa de 7,5% por plantão e o restante a gente repassa para os profissionais. E nesse nicho a gente consegue trabalhar com outras opções, por exemplo, antecipação de recebíveis. Sim. Que como o dinheiro passa por nós, a gente consegue... não, o profissional está querendo receber agora e tal. Aí ele vai lá, recebe... Então, a gente já avisa o hospital. Exato. E aí, quando a gente recebe, o dinheiro já fica conosco, porque o profissional já recebeu. Sim. Mas nós temos essas duas modalidades. E por quê? O nosso coração mesmo é transacional, os plantões. Sim. Só que a gente eram pessoas que não vinham da área da saúde, jovens ainda. E o hospital menorzinho que a gente pegou aí, a folha de pagamento, a gente está falando R$400 mil. Tem outros hospitais que a gente já está operando, que a gente está falando de 2 milhões, 2 milhões e meio. Folha de pagamento dos plantonistas. Isso, dos plantonistas, exato. Aí como que um hospital que nunca ouviu falar da gente vai colocar 2 milhões e meio na nossa mão? Exato. Aí a gente falou assim, não, então vamos mostrar serviço. Vamos ter os planozinhos lá para só publicar as vagas, iniciar o relacionamento com a instituição. Legal. Ela vai conhecendo o nosso trabalho, a seriedade, e aí a gente vai conseguindo galgar espaços dentro das instituições. Vocês já conseguiram, assim, nessa história, assim, um case, você pode falar assim, cara, um case de sucesso? Quando eu falo um case de sucesso, eu quero dizer assim, de tudo que já passou na mão de vocês, um parceiro que já está começando a ter giro, que já tem uma fidelidade, já está entendendo melhor como é que funciona a Carry-On. Com certeza. A gente tem um hospital no interior, que foi o primeiro hospital, inclusive, que a gente iniciou a operação, que a gente ganhou uma homenagem da prefeitura por levar... os médicos começaram a ser muito elogiados na ouvidoria. Legal, e aí, eles homenagearam a gente pelo fato de trazer bons profissionais que estavam sendo muito elogiados e tudo mais. Então, a gente conseguiu oxigenar
o quadro clínico lá do hospital, o corpo clínico. Então, eu considero como um ótimo case de sucesso, que é o nosso propósito, conectar e levar uma mão de obra qualificada até as instituições. Eu imagino que para a instituição, para vocês captarem a instituição, é muito pastinha debaixo do braço, né? Sim, campainha, total. prazer, é uma carry operação on, muito tradicional. E, né, porta a porta, e pô, aí pega lá o CFO, pega o presidente, pega o reitor, pega o caralho e vai tentando costurar aquela relação ali. E entrar de várias fala, pontas. esses caras são bons, vamos... Nosso último, que eu considero vitória, assim, foi um grande hospital aqui de Belo Horizonte, dentro da categoria Premium, que hoje é o nosso cliente. E foi assim, a gente tentou entrar de várias pontas. Até que a gente estava num evento, aqui em Belo Horizonte, e um dos gestores estava lá e falou assim, eu já ouvi falar de vocês. De algum jeito ele ouviu falar da gente lá na rotina do hospital. Aí ele viu o nosso stand, viu a ação que a gente tinha a fazer, vamos marcar uma reunião. Aí convencemos, mas mesmo assim foi 40 dias de conversa, de vai e vem, para falar, não, beleza, vamos contratar vocês e tal. E graças a Deus está sendo uma operação muito boa. A gente está trazendo, de novo, era uma necessidade de oxigenar o corpo clínico, trazer novos nomes, novos perfis. E a gente está conseguindo executar. E o médico? E o outro lado dessa ponte? Como é que a gente capta? Como é que eu coloco o médico se disponibilizando dentro da plataforma? Quais são os canais, né, de aquisição que vocês usam? Com o principal, independente de canais de aquisição, mas a gente capta médico com o principal recurso que você tem que ter para atuar na área médica com o médico, que é o fator humano, para conquistar a confiança do médico, porque é um mercado que trabalha entre eles com realmente uma comunidade, corporativismo, né? E uma base de confiança gigantesca. Então, hoje, organicamente, o nosso aplicativo, a gente tem o controle, né? A gente está nas 5 regiões do Brasil, sem ter feito nenhum canal de distribuição no Nordeste ou no Norte. Boca a boca. Só no boca a boca, no relacionamento. Óbvio que a nossa ferramenta é uma boa ferramenta de trabalho para eles. A gente entrega valor, não podemos negar isso. Mas é conquistando um e outro e prestando suporte e apresentando produtos diferenciados para eles, como são também os nossos cursos, as nossas interações em metaverso, realidade aumentada, com o nosso podcast. Exato, que é um grande meio de comunicação. Que a gente, no nosso podcast, né, fica até o convite aqui, aproveitando fazer um merchan, né? Por favor. O @plantões que marcam é justamente o podcast onde a gente entrevista médicos e profissionais da saúde para contarem histórias sobre justamente o dia a dia deles. Perfeito. Então, nesse hospital mesmo que a Fernanda mencionou, que a gente fechou, na reunião que eu fiz, todo mundo da reunião, olha, eu já vi vocês. Poxa, isso para nós é muito gratificante. Verdade. E a gente não vai lá no nosso podcast, a gente não está lá vendendo nada. Sim. Entendeu? A gente está lá para escutar histórias de pessoas que têm histórias para contar. Assim como é aqui também. Sim. Né? E a gente quer o profissional comunicando com o profissional. Então... Cara, assim, eu imagino deve ser um puta desafio. Eu lembro que eu tinha essa preocupação na época da 33 Care, dessa Splash Cap, que eu imagino que vocês tenham também, que é assim, se você acelera muito, por exemplo, a aquisição de médicos, né, multiespecialidades, e ele se disponibiliza, entra na plataforma, se cadastra lá e tal, e ele não tem a percepção da oferta, né? Tipo, botei aqui, cara, mas tem 2 anos que eu tô lá, ninguém nunca me deu um match lá. Qual que é a sensação? Isso não funciona. Mas a gente viveu isso. E o contrário é verdadeiro. Exato. A instituição tá lá, você vai cadastrando, você é muito bem sucedido comercialmente, um puta vendedor, chega lá, vende pro hospital, a hora que o hospital precisa, não tem ninguém. Mas é uma eterna balança. Esse equilíbrio, né? Essa bolinha vai, volta, mas buscar esse equilíbrio é fundamental para o negócio, né? E é o que a gente busca. Uma coisa que, respondendo a sua pergunta também, que a gente observou no mercado, por exemplo, a gente estava no CONAP, que é o Congresso Nacional de Hospitais Privados, a gente foi um dos patrocinadores. Tinha mais de 100 empresas expositoras e patrocinadoras lá. E dessas 100, assim, eram 5, 6 soluções voltadas para o profissional da saúde. A maioria dos avanços tecnológicos hoje está muito voltado para o paciente ou para otimização de custos. Só que quem faz a máquina girar é o profissional da saúde.
E o nosso propósito é justamente esse, é cuidar do profissional. Sim. É levar ele até as melhores vagas de trabalho, é dar educação de qualidade, é gerar experiências, e a gente está crescendo muito nisso. A gente agora lançou até essa semana um vídeo de uma ação muito legal que a gente fez em Fernando de Noronha. A gente levou 4 profissionais para lá. E o sucesso que isso fez, do pessoal compartilhando, comentando e tudo mais. Então, a gente se conecta com o profissional. Ele fala assim, cara, a Carry-On está realmente preocupada com a gente. Aí ele vai lá e baixa o aplicativo. Aí ele vai lá e pensa assim, eu acho que é melhor sair do WhatsApp, porque ali tem um pessoal que está realmente trabalhando. Óbvio, não estou aqui falando que é sacerdócio, é um negócio. Mas a gente viu que dá para ganhar dinheiro olhando para o profissional, para a qualidade de vida e de trabalho dele. Legal. Inclusive, a gente surge com um determinado fluxo dentro do aplicativo, que era desse match que a gente comentou aqui, de ter a oferta, de ter o profissional, beleza. Mas as dificuldades que a gente passou no começo foram as dificuldades que levou a gente a repaginar o fluxo de contratação dentro do próprio aplicativo. Hoje, nós somos uma empresa que tem várias frentes de atuação, mas o nosso aplicativo hoje, ele não depende, para ser utilizado pelo médico, de que o hospital seja nosso cliente, que ele divulgue vagas com a gente. Nós entregamos um aplicativo que o médico consegue fazer a gestão da carreira dele inteira, independente do hospital ser parceiro nosso ou não, e ele vai ter segurança jurídica, registro de contratação, controle de jornada de trabalho, né, óbvio, e também controle financeiro. Mas como? A gente tirou do fluxo de contratação essa parte da demanda nascer com a publicação da vaga por parte do hospital. Nós enxergamos o seguinte, poxa, vocês, médicos, recebem ofertas o tempo inteiro pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelos grupos, amigo te ligando, o amigo te ligando, tudo mais. Forma informal. Então, a demanda chega para você. Ela chega. O que você precisa, que foi o que nasceu com a gente lá no começo, com os processos, você precisa de certificar. Então, se a demanda está chegando para você, você precisa de uma ferramenta para registrar ela, controlar ela, né? Perfeito. E a partir disso, se você recebe, os nossos profissionais, se eles recebem um convite pelo WhatsApp, eles falam, beleza, eu topo fazer esse plantão. Mas você, contratante, você me passa o seu e-mail aí agora e faz o seu aceite na plataforma. Perfeito. Então, nós fazemos com que o médico seja... provoque essa oficialização, que é uma blindagem de segurança. Exato. Porque o que ele faz? Ele entra no aplicativo, ele cadastra o plantão dele, aí no final ele fala plantão, UPA tal, dia tal, valor tal, no endereço tal. E aí no final, se você deseja enviar um pedido de confirmação, aí ele coloca o e-mail da pessoa que está entrando em contato com ele e fala assim, enviar. Aí essa pessoa recebe no e-mail dela, olha, doutor Ricardo, o fulano de tal... Quase com DocSign. Isso. O fulano de tal acabou de cadastrar na nossa plataforma o plantão nas condições tais. Você confirma? Perfeito. Acabou de oficializar ali. Isso. Aí o nosso usuário recebe no e-mail dele. O doutor Ricardo confirmou o seu plantão. Perfeito. E tudo mais. Então, a gente faz a validação dessa jornada. Perfeito. Então, é por isso que quando o Lucas fala que a gente tem usuário lá no Nordeste, a gente não tem vaga lá. Sim. Mas a gente tem usuários que estão transacionando os plantões deles lá no Nordeste. Perfeito. Hoje legal. a gente... Que é uma puta sacada, né? Foi. E aí tem mais coisa vindo para o ano 2024 agora, que a gente vai incrementar funcionalidades para que o médico seja achado com mais facilidade ainda pelo hospital. Isso que eu ia perguntar também, era uma pergunta que eu tinha aqui. Eu sou o hospital, né? Eu sou a instituição. Eu procuro via especialidade, então eu preciso de um urologista. Como é que eu faço a dinâmica de filtros para encontrar um profissional que eu queira, por exemplo? Porque, por exemplo, imagina assim, por exemplo, eu me cadastrei como uro, mas eu só tenho disponibilidade de segunda-feira. Né? Então... Aí tem uma série de restrições. Eu não quero fora de BH. Enfim. Então, hoje, o aplicativo ainda funciona com algumas questões da modelagem original dele. Então, dentro do aplicativo, as vagas que são publicadas a partir de hospitais que são nossos parceiros /clientes. Perfeito.
Se precisa de uma determinada especialidade, a vaga já é divulgada com aquela determinada especialidade. Então, o profissional visualiza a vaga dentro do aplicativo, sabendo que tem aquela especialidade. Nós vamos fazer um acréscimo ainda que vai permitir com que todas as especialidades, na verdade, sejam localizadas diretamente pelos hospitais. Então, hoje tem a publicação da vaga, a visualização por parte do candidato, né, do médico, a candidatura dele que retorna para o hospital avaliar qual que é o profissional que ele deseja. Sim, você pode porque eu dou match, mas o hospital tem que falar assim, não. Exato. Sim. Eu tenho que terminar de validar. Hoje, como funciona... Tem que aceitar, né? Isso. E como funciona com candidatura, na verdade, você pode ter 3, 4, 5, 6 candidaturas. Você vai lá no perfil, enquanto o hospital, você vai, confere aquele profissional, vê a ficha dele, escolhe. Você pode querer um profissional super sênior, você pode aceitar um profissional disso. Perfeito. Por aí vai. Só que os nossos próximos passos, eles são de já entregar diretamente para o hospital contratante a visualização dos profissionais com o exato perfil que ele quer. Então, e no dia que ele está disponível? A gente vai criar filtros para os próprios profissionais informarem no aplicativo quais dias... A mesma pergunta que você fez. As disponibilidades diárias, de horário, o tipo de oferta que ele aceita receber, para já deixar lá, assim, olha, eu aceito esse tipo de trabalho. Exatamente. E o hospital, ele vai procurar diretamente. Eu fico imaginando assim, né, assim, é lógico que tem, como a ideia vale 50 centavos a bacia, né, mas... se você for viajar, né? Eu vou me cadastrar, eu coloco lá a minha especialidade, eu sou ortopedista, aceito plantões de Belo Horizonte, eu só aceito plantão, aí eu boto lá uma reguinha que paga de 700 a 1.500, se for 600, você nem mostra que eu tô aqui, que eu só topo de 700 para cima. Então, tem várias particularidadezinhas só diurno, só noturno. Só diurno, só noturno. Final de semana eu não pego. Exato. Feriado eu não pego. E aí a gente já vai entregar para o hospital justamente a partir da demanda do hospital, por exemplo, poxa, precisa de um plantonista para segunda-feira à noite. Começando às 7 horas da noite, plantão 24 ou 12 horas, não importa. Dessa especialidade com esse tempo de carreira. Bateu... Olha, esses são os profissionais que já informaram que aceitam receber sua proposta. A evolução do nosso aplicativo é justamente essa, é o match qualificado. Hoje a gente se preocupa em dar um match. Perfeito. E a instituição escolher lá. E agora, como a gente está criando uma base de dados, né, a conversa que a gente estava tendo à tarde hoje a gente tem muito dado, a gente sabe a rotina dos nossos profissionais, onde é que eles estão, quais os dias que eles gostam de trabalhar e tudo mais. Sim. A gente vai trabalhar essa base de informações para entregar um match qualificado e com isso ser mais assertivo na conexão. Sim. Porque aí a instituição está precisando contratar rápido, o profissional está querendo também ser contratado de forma rápida, a gente junta exatamente a fome, como é que é? A comida com a fome com a vontade de comer. Isso, a fome com a vontade de comer. Exatamente. Vocês conseguem me falar quantos matches vocês já deram? Olha, a gente está fazendo uma média de uns 700 a 800 plantões por mês. Porra, é muito. Caramba, é muito. Me surpreendeu, não sabia que era não, e a gente começou 2023 fazendo 80 plantões. No primeiro ano de MVP na praça, rodando, a gente transacionou, arredondando os números, 2.000 plantões, mais de 2 milhões de reais em valor de plantão, mais de 24 mil horas, salvo engano, de plantão realizado, né? Os outros números, eu sinceramente... porque a gente vai consolidar agora, mas a gente vai terminar o ano com mais de 6 milhões de reais passados pela nossa plataforma e com o número, assim, acredito que uns 5 ou 6 mil plantões transacionados. Cara, e a percepção sua, não sei se vocês têm esse dado, o médico que procura ser admitido na plataforma Carry On, né, para ele se disponibilizar como profissional e colocar lá qualquer disponibilidade dele de plantão. Esse é um cara que ele procura Carry On por uma preocupação legítima que vocês trouxeram aqui, que é a preocupação de fazer uma coisa mais segura, mais oficial, no sentido de, cara, não vou tomar cano, enfim, posso antecipar o recebível e ter esses benefícios, ou aquele médico que ele não tem o trabalho e fala, cara, você para mim é igual um cato, né, cara, eu tô desempregado, tô precisando trabalhar
e você, para mim, é uma ponte de trabalho, Não, né? Eu vou arrumar segurança. um trabalho. Mesmo se não tivesse a segurança, eu iria lá porque eu tô precisando do emprego. A gente pega diferentes perfis. Mas assim, o médico que tá precisando de emprego não, porque ele não precisa. O cara forma... Médico, se o cara fazer, não tô trabalhando, porque, cara, tem um problema, tem um boi na linha. Você não quer trabalhar. Exato. Porque não falta demanda. Exato. O que eu vejo hoje é que os nossos profissionais procuram segurança, procuram informação, porque a gente presta um suporte assim, beleza, eu gostei, mas eu quero saber qual que é a estrutura, qual que é a marca do ultrassom que está fazendo os exames lá, qual que é o tamanho da equipe. Nesse nível de detalhe? A gente entra porque a gente procura. Sim, a gente sabe que é o nosso coração. Então a gente visita a instituição e corre o olho em tudo e a gente é honesto. Isso é uma coisa que eles valorizam. A gente fala, olha, o plantão, ele tem o lado bom dele, é esse aqui. Mas ele tem o lado ruim. Porque sempre vai ter, qualquer vaga de trabalho, qualquer jornada que você vai fazer, você vai ter o lado positivo e lá negativo. Na floresta, mas paga bem. Então, assim, o que nos diferencia hoje é a segurança e as informações, que aí o profissional fala, não, aqui eu tô seguro, eu sei exatamente o que eu vou encontrar lá naquela vaga de trabalho. E a instituição, por outro lado, ela já tem um perfil, assim, tem hospitais que querem encontrar o profissional, assim. Tô aqui cheio de furo, eu preciso de profissionais aqui para eu avaliar. Ponto. Cara, e uma outra dúvida, Fê, assim, e Luquinhas, essa dinâmica da urgência é uma dinâmica que, de certa forma, ela é boa, mas ela traz uma limitação, né? Porque, por exemplo, não me peça para ontem o que você não fez anteontem. É foda. Então, por exemplo, cara, como é que eu entro num aplicativo agora, peço um plantão para daqui a 30 minutos. A gente já pegou isso, é difícil de dar o match. Pô, cara, o cara tá na casa dele, até ele perceber, vir, ver, entender, dar o match e ir. Não é um negócio que você liga no WhatsApp. Eu fico imaginando muitas vezes, aí assim, que vocês talvez devem sofrer um pouco com isso também, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, que é assim, primeiro que a área da saúde, e você me perguntar assim, Daniel, só fazendo um parênteses, cara, vocês saíram de 3 milhões no ano, em 4 anos nós vamos fazer 120. Aí você fala assim, cara, puta que pariu. Eu vou te falar uma única coisa. Tem muito trabalho bem feito, tem muito trabalho, tem muita coisa legal, mas tem uma característica que para mim foi marcante, que é, em terra de cego, quem tem um olho é rei. A indústria da saúde ela ainda é muito pouco profissional. Exato. Então, na hora que você faz o básico bem feito, na hora que você faz o básico bem feito, a tendência é que você destaque rápido. Se você compara a indústria automobilística, a indústria farmacêutica com a indústria da saúde, cara, nós estamos anos-luz atrás. Nós estamos discutindo PDCA, a turma já está abandonando o PDCA. Os negócios que falam assim, nossa, a galera está ouvindo, começando a nomenclatura aqui, esses caras estão em outra fase lá, estão indo para Marte já. E assim, aí o que eu falo é, muito dessa urgência é por erro de planejamento. Total. É porque, cara, o médico te avisou que ele não poderia, ninguém anotou, aí faltando 30 minutos ligam pro médico, doutor, você tá chegando? Ele falou, não, já avisei que eu não ia. Não, mas calma aí, o desespero, aí começa o WhatsApp, né? A ferramenta da urgência. Manda pra você, que é um outro urologista do corpo clínico, você não tem um amigo, um primo, porque você é urologista, você conhece urologistas, e que a correria, que desespero. Aí eu fico assim, cara... E de certa forma chega uma hora que é difícil até da carry on resolver. Não sei, porque dependendo da urgência, você fala, cara, mas a gente não tem como resolver. Isso é pilar da nossa atuação. Sempre quando a gente se apresenta para um hospital, uma das perguntas clássicas, né, que a gente enfrenta é qual que é o prazo mínimo que eu tenho para divulgar dentro da plataforma? A nossa resposta é, você pode divulgar a qualquer momento. Só que a gente não garante para situações extremas. A gente não deixa de tentar. Lógico. A gente não deixa de tentar cumprir. Vou ligar para minha base de UROS e vou tentar. Mas espera aí. E existe um diálogo muito tranquilo, nós nunca tivemos problema em relação a essas urgências, super urgências. E temos casos legais, como por exemplo, acho que o nosso recorde foi aquele de 2 horas, né? De 2 horas, a gente conseguiu tá doido. Colocar o cara tinha que pegar o plantão 8 horas da noite, 6 horas de perdem a vaga. Exato. Mas teve um acidente, não foi? Foi a do acidente. Foi um acidente na estrada. A médica estava indo pro plantão, mas se acidentou, não pôde. Faltando 2 horas, a gente conseguiu. E o match, ele é low touch? Tipo assim, eu faço total sem precisar de ninguém interferir? Ou o hospital precisa, de certa forma, ligar para alguém de vocês? Não. Do time de vocês, falar, tô com uma vaga, 2 horas. É uma coisa totalmente low touch, totalmente no app, vai, clim, igual o Tinder. Sim. Deu match, namora, casa, beija, tem filho.
Acontece assim. Às vezes, o que acontece é do profissional da saúde, principalmente, chamar a gente no suporte para fazer algumas perguntas. Perfeito. Mas, nesse caso de 2 horas mesmo, era um profissional que já conhecia a instituição. Ele já tinha feito plantão lá. E viu a vaga e falou assim, eu quero. A gente notifica, né? Um pop-upzinho. E a gente ainda tá... Push notification. E a gente está trabalhando para push notifications legais. Por exemplo, tem um que a gente vai lançar assim, tá chegando o Natal, o que você acha de pegar um plantãozinho? Legal. Aí a gente solta, a instituição tal... Uma mensagem provocativa. Olha o Pix aí, a instituição tal acabou de... Cartão de crédito tá chegando. Exato, vamos pegar um plantãozinho. Aí a gente solta esse pop-up... Olha o boleto do apartamento. Não, depois eu tenho até que te mostrar, que você ainda não viu, umas coisas hilárias que a gente tá planejando. Muito legal. Mas olha aí... o boleto do carro que você comprou. Mais ou menos Você viu a nossa isso. jornada com a narração do Edu Madeira? Não. Depois você procura lá. Você, que ficou bem legal. Cara, o Edu foi sensacional na locução pra gente. Que massa. Mas aí a gente lança os pop-ups, né? Que tem o plantão e tal. E ali ele falou, tem interesse, tô parado aqui em casa, deixa eu ir. Aí esse de 2 horas foi isso. Que é o nosso, assim, o que a gente vislumbra a longo prazo hoje. Já sei que não vai ser de forma rápida. Mas a gente, com uma base de profissionais gigante, vai ser mais fácil esses matches de última hora. Porque a vaga vai chegar para todo mundo. Lógico, a tendência, estatisticamente, você vai subir lá para cima. Então, você vai conseguir chegar num profissional que já fez plantão lá e falou assim, vou dar um match aqui. E foi. E outra coisa, o mercado, hoje, ele possui empresas que trabalham fazendo fornecimento de mão de obra médica, né, através de modelos de terceirização, contratos e tudo. Algumas grandes, é verdade, é um modelo presente. Essas empresas, elas também podem utilizar a base da Carry On. Muito legal. Um intermediário da relação pode utilizar a base da Carry On. Um consórcio que tenha regimento próprio para fazer a contratação de profissionais, porque mexe com dinheiro público, ele pode utilizar a Carry On. A prefeitura, se ela quiser, ela pode utilizar a Carry On. Então, nós não somos limitados, a nossa plataforma não é limitada ao hospital final. Quem está na cadeia e precisa conhecer, precisa localizar com agilidade novos profissionais para cumprir questão de urgência, nós atendemos essa demanda. Cara, eu posso fazer uma crítica? Pode. Que eu acho que se eu tivesse no papel de vocês, eu queria ouvir. Eu achei a apresentação SUS aqui muito mais legal do que a que eu busquei na internet. Eu achei a forma como vocês me apresentaram a Carry On aqui agora, o que vocês fazem, eu achei muito mais legal. Fiquei até com vontade de investir. Achei muito mais legal. Muito mais legal. Eu achei no site, pouco evidente o que era. Eu tive uma certa dúvida do que era o produto. E olha que eu estou na área da saúde. Eu fiquei assim, eu achei várias frases bonitas, mas eu não tive a evidência exata do que era. Somos um ecossistema de não sei o quê, adoramos não sei o quê, uma plataforma. Mas você fica meio assim, mas você faz exatamente o quê? Quando você entende a evidência, cara, deixa eu voltar, nós temos que resolver um problema óbvio. A instituição de saúde precisa de plantonista, tem uma porrada de médico que quer fazer plantão. Cara, nós juntamos vocês dois, porque vocês não se conhecem, vocês vão se conhecer através da gente. Eu sou o culpado dessa porra toda. Eu falo assim, porque existe uma demanda reprimida, sem sombra de dúvida, a desorganização de instituições vão deixar elas em maus lençóis. Tem uma porrada de médicos que não tem iniciativa, que não tem proatividade, que não tem um tanto de amigo, que não tem muita entrada, que vai precisar de uma plataforma dessa para dar médico. Exato. E no site, eu tive uma dificuldade de entender. Mas então, a primeira coisa que chegou aqui, eu falei assim, cara, mas me conta um pouquinho do que vocês fazem. De repente, falei, clareou pra mim. E eu tô pra te falar isso porque eu cometi esse erro lá atrás. Quando a gente lançou o aplicativo da Plastic App, eu lembro que eu ficava muito assim... Até na hora de montar o site também. Eu fui em vários sites, fiz vários benchmarks, fui no site da Apple, vários sites violentos. Aquele site você olha e fala assim, que sonho do meu site ser parecido com aquele. Cara, eu ficava muito fundamentado em mega frases, né? Por exemplo, assim, um dos negócios que a gente tinha muito lá era uma timeline que nada mais nada menos do que uma evolução do paciente, a história da evolução do paciente. Mas a gente colocava assim, e timeline, não sei o que. Cara, depois que a gente fechou o negócio, mas, cara, que porra é essa de timeline? Que merda é essa? Não, era só... E assim, então, pra pessoa que tá do outro lado, ela não percebe o que é com evidência.
E eu falo assim, eu falo porque eu acabei de viver isso. Antes de vir, a gente, né, as meninas vão convidar, eu falei, cara, deixa eu estudar um pouquinho da Carry On. Eu entrei no site, tive a curiosidade, vi o podcast. Aí, óbvio que eu fui entendendo. Eu vi vocês lá em Noronha. Mas eu ainda até aqui, a hora que você chegou, que eu perguntei, eu ainda estava um pouco na dúvida do que era a plataforma da Carry On. Porque você ainda me trouxe algumas outras coisas, negócio de realidade aumentada, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, pô, mas... Eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Porque assim, cara, tudo bem que eu entendo que isso seja muitas vezes uma válvula de escape, muitas vezes de receita, para agregar mais valor. Mas a alma do negócio é essa simplicidade. Exato. Cara, a gente pega o A, conecta com o B e monetiza em cima disso. Seja via instituição, seja... Eu sei que eu tô cagando aqui, tá? Assim, eu já sou amigo seu. Não, mas eu acho que é válido, porque é uma dor nossa. É uma dor nossa. E eu acho que é um pouco do desafio do empreendedorismo, assim. E de pessoas que tiveram uma ideia e mergulharam num mundo, e aí é uma chuva de informações. E, às vezes, a gente fica realmente preocupado em falar bonito, exato, né? Exato. Para sofisticar o negócio. Exato. E aí, só que isso foi uma coisa que a gente foi percebendo ao longo da nossa operação. E tanto que está no nosso roadmap revitalizar o nosso site e trazer simplicidade para o negócio. Mas isso aí é um pouco dos caminhos tortuosos, porque a gente na sede de empreender, a gente quer falar do nosso propósito. Quer fazer um tanto de coisa. E falar Você se apaixona pela ideia. Exato. E aí, e na nossa cabeça, nosso planejamento é tão claro que às vezes a gente fala coisas complexas, mas todo mundo vai entender. Não, mas só a gente, porque está na nossa cabeça. Existe, né? E o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Então, eu acho válido e agradeço vocês falarem, mas é uma coisa que está na nossa cabeça mesmo, para 2024, simplificar, focar no que é o nosso coração mesmo. Você já tem um volume legal, assim, mais tem uma dificuldade, pô, esse número de plantão é um número, porra, achei que você ia falar 80 para mim, você falou 800, eu falei, caralho, o trem já gira então, ué. E qual que é o objetivo, assim, fazer 3 perguntinhas, eu vi que vocês têm um propósito claro, né, essa é uma coisa que já é legal. Mas qual que é a meta, assim, vocês têm uma meta evidente, um objetivo, né, para onde vocês querem ir, assim, tipo uma dinâmica de OKR ou não? Cara, meta, nós temos 800, por menos nós queremos fazer 2.000 até dezembro de 2024, nós queremos fazer tantas transações até não sei quanto, vocês têm um número, assim, para perseguir? Sim, a gente tem o plano de negócios, que eu tenho, vou deixar o Lucas falar o plano de negócios real. Eu vou falar o que eu vislumbro no final. Inspiracional. O motivo que eu acordo todo dia. Esse é o maior marketplace de serviços e produtos do país. O lugar onde o profissional vai entrar, ele vai buscar a vaga dele, ele vai conseguir o trabalho dele, ele vai receber o dinheiro e ele vai gastar lá, comprando estetoscópio, jaleco, comprando uma viagem, enfim, um lugar onde que a jornada dele administrativa e profissional vai estar. A nossa meta é pelo menos 200 mil profissionais médicos na plataforma, ter um mercado aí de 20%, 25% do mercado, e aí a gente está falando de faturamentos que beiram bilhões mesmo, gigantesco. Agora, você sabe que pegando esse gancho, você vê que você como empreendedor e fundadora, você já está lá na frente, né? Sim. Você já está falando de ecossistema. Só que aí o Lucas vem com o real, os nossos planos para 2024. Não só eu, né? Mas a gente tem toda uma equipe que trabalha. Exato. A Fernanda, ela é uma pessoa muito sonhadora, positivamente. Que bom. Entendeu? Então a gente brinca, né? Poxa, vou até revelar, tá? Eu achei que você ia falar essa frase, mas você não falou. Tá escondida. Já foi muita reunião que foi assim: eu só paro na hora que eu abrir a Carry On na B3. Entendeu? Então o sonho é grande, também, cara. Mas a gente tem algumas considerações para poder falar de metas. Primeiro que a gente não definiu uma meta específica de número de plantões ou número de profissionais apenas no curto prazo. A gente estressou um modelo que contempla a possibilidade de a gente se tornar nacional. Sim. Então, não faria sentido dentro das planilhas, né? Sim. Parar. Aí a gente vai sentindo. A nossa progressão em 2023, ela foi fenomenal em termos de crescimento. E como ela é
um crescimento orgânico baseado em grupos e indicações de profissionais que se comunicam por grupos, a gente está esperando para 2024 certamente ultrapassar aí pelo menos 100 mil downloads. Não necessariamente fazer a utilização da plataforma o tempo todo, mas de passar 100 mil downloads em 2024. Esse ano a gente conseguiu chegar a qual posição de downloads? Foi 9º, né? Não, a gente já bateu o 4º lugar já de mais downloads nos charts da Apple. Que legal. Que a Apple tem um acompanhamento, né? Sim. E aí... Você tem Android e Android e Apple. Aí, só que eu não sei se o Android tem. O Android não tem. Mas assim, maciçamente o nosso público é iOS, né? E aí a gente já bateu o 4º lugar já dos mais baixados no país em medicina, né? Em apps de medicina. E aí essa parte, por exemplo, de número de transações, a gente já não fala nem que as transações são nossas, né? Porque quem transaciona a própria carreira é o médico. A gente está estudando e consolidando os dados, porque essa possibilidade que a gente trouxe, ela é do 2º semestre, tá? Antes, o médico não conseguia fazer a gestão da carreira dele como ele consegue fazer hoje. Portanto, é necessário fazer uma questão de mapeamento mais efetivo para saber tudo em larga escala. E aí, sim, a gente vai poder traçar objetivos mais concretos para 2024. E existe um panorama que, para nós, é muito importante para não criar falsa expectativa, que é a questão do crescimento geográfico, tá? Sempre quando a gente inicia uma nova operação em algum novo hospital, em alguma nova cidade, cria-se um ecossistema regional de médicos que moram ali, trabalham ali, vão ali, e a gente explora esse nicho. E aí começa a abrir. Então, a nossa questão de geolocalização, ela é um fator que a gente precisa ponderar na hora que a gente pensa em expectativa de crescimento. Sim. Um dos nossos objetivos para 2024 é ampliar as nossas frentes em São Paulo. Porque a gente já entendeu... Vocês já atuam lá? Já tem parceiro lá em São Paulo? Ainda não? Sim, na Conap a gente saiu de lá com a Promatre Paulista, né? Que é uma das maternidades de lá. E... A minha sogra trabalha lá, você acredita? Ah, é? É. E eles lá estão precisando de um abraço para a sogra. Exato. E tem uma outra rede também que a gente está conversando, que essa de um grupo maior de hospitais e tudo mais. E a gente encara São Paulo como lugar de escalar, porque, se eu não me engano, eu acho que 45% ou 35% dos profissionais, dos médicos, estão em São Paulo hoje, no país. Né? É muito expressivo. Gente, é muito expressivo. Então, antes a gente não estava nem preparado para chegar lá no mercado, em termos de tecnologia e maturidade. Sim. Mas para 2024 a gente vê que agora é a hora de ir para lá e... acredito que grande parte da nossa expansão está lá. E vocês estão com um time, o negócio ainda sempre vai ser, né? Mas assim, vocês estão com um time que já consegue fazer alguma coisa na empresa, um dia a dia, ou ainda é 100% refém de vocês, assim, a rotina mesmo do negócio? A gente tem equipe, né? Tem auxiliar administrativo, tem o pessoal de tecnologia. Vocês estão com quantas pessoas lá? Somando a nossa equipe toda, hoje deve ter uns... São 25 pessoas, mas nem todos da própria Keorion, mas terceirizados. Da turma que faz o desenvolvimento. Isso, todo mundo que está envolvido. Mas eu vejo que o coração do negócio, a estratégia está total na nossa mão ainda. Sim. Não tem como falar assim, vou ficar 3 meses sem aparecer na empresa, porque vai desandar tudo. Sim. Então, assim, o operacional hoje está na mão das pessoas, mas o que faz, ou quando dá um pepino, ou algumas reuniões estratégicas com o cliente, é tudo na nossa mão. E não vejo em 2024 até 2025 saindo da nossa mão. Sim. Você é apaixonada com isso, hein? Eu sou. O povo até brinca, né? Fala que é quase que o meu filho... Você abandonou o direito já? Ainda ganho dinheiro com direito, mas eu não advogo. A gente conseguiu criar um bom nicho de clientes e tudo mais. A gente tem uma equipe que trabalha pra gente hoje. Sim. Mas hoje eu sou 100% Keorion. O meu foco é o meu filho mesmo. Posterguei até meus planos de maternidade para 2028. Até lá, meu filho é a Keorion. Muito bom, cara.
Pessoal, nós vamos chegando no fim. Muito legal a iniciativa suas. E é um puta desafio, né? Pô. Puta desafio. E eu vejo assim, a área médica, né? É uma área que se você acerta uma veia, e ela pode até demorar, mas se você consegue encaixar o seu nicho, encontrar o seu nome, mostrar um serviço bem feito, a coisa tende a fluir. Porque tem muita pouca gente. E eu queria uma última perguntinha que eu tive, que eu não fiz aqui. Tem alguém que faz o que vocês fazem? Tem algum concorrente? Tem alguém que faz alguma coisa parecida? Seja em outra especialidade, seja não em plantão, mas em sei lá, nichado de outra forma, nos Estados Unidos. Vocês conhecem alguém, algum benchmark? Você fala, cara, isso a galera aqui faz mais ou menos o que a gente faz. Talvez não seja concorrente direto, mas, né? Ou não? Tem algumas iniciativas que lidam com o problema de forma macro parecida. Do jeito que a gente mas faz... com tecnologia? Com tecnologia também. Mas do jeito que a gente faz, não tem. Eu falo que essa questão dos plantões... Tem várias iniciativas nascendo em cada cantinho, assim. Mas não temos um player. E eu acho que a corrida é quem vai ser o player. E aí eu falo que a ideia tem algum, mas a forma como a gente hoje se comunica com o nosso maior ativo, que é o profissional, não tem ninguém fazendo igual. Eu falo isso com E até a parte da muita arquitetura segurança também, do aplicativo. Exato. Design. A gente se preocupa muito com easy to use, uma coisa bem... quase com o estado da arte. Vai começar pela nossa logo, assim. Sim. Então, as outras iniciativas, tem gente boa no mercado, mas que não pensa um pouco nessa parte. Que o público mais funcionalzão, exigente. Né? O nosso público é um público que está acostumado com coisa premium. Sem dúvida. Então, se você não entrega isso para ele, ele não sei se quero. E assim, o propósito nosso é se tornar um ecossistema. Já somos um ecossistema, vamos crescer. Em termos de se tornar efetivamente um ecossistema, essa iniciativa... Cara, não tem hoje. Porque a gente faz realidade virtual, a gente trabalha com profissional sênior para poder fazer a clínica deles em 3D, que é uma iniciativa. A gente tem um aplicativo, a gente tem curso, a gente transaciona outros produtos, como, por exemplo, contabilidade para médico, se necessário. Mas a gente não faz, a gente só conecta. A gente conecta um fornecedor, um especialista em contabilidade. Então, tipo assim, não tem um ecossistema que seja tão amplo. Legal. Voltado para o profissional da saúde. E eu acho que eu vou encerrar falando o diretor do Banco Central, essa semana, deu uma entrevista. Campos Neto. Isso, que ele falou que a briga vai ser não por produto e serviço, mas pelo canal. E o que a gente está construindo é ser o canal para o profissional encontrar tudo que ele precisa. Desde a ponta da hora de trabalhar até o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Show. Eu queria passar só uma última ideia, que não é uma ideia nichada para nós que somos profissionais atuantes na área médica. Mas quando a gente falou aqui ao longo do podcast que a área médica ela é carente de inovação e de várias outras coisas, uma das coisas que mais chama a nossa atenção, e eu falo pela Fernanda também, é como que, na verdade, o público geral, a sociedade brasileira, não sabe das dificuldades da área médica. Exato. Porque se soubesse, seria um choque de realidade muito grande. Então, são iniciativas como a nossa, como várias outras que existem para sanar outros tipos de problema, que são necessárias para a gente poder entregar uma saúde organizacional de qualidade. Sim. Exato. E você sabe que é um negócio doido, cara, para fechar também? Eu falo isso muito lá. É lógico que nós estamos num ambiente, eu especialmente estou num ambiente da medicina privada, né, da medicina particular. Então, ela tem características diferentes, no sentido de que aqui a gente tem uma pegada um pouco mais financista mesmo, uma coisa um pouco mais profissional. Não tem tantas carências, vamos dizer assim. Mas o índice de profissionalismo também é muito baixo. Mas o médico, aí falando do profissional, especificamente do profissional de saúde, o médico especificamente falando, ele nasce, eu brinco, com 3 problemas. Né? O primeiro deles é o problema da formação orientada para negócio,
para empreender, para fazer. Então, o médico ele tem uma formação muito longa. Então, ele fica 6 anos na medicina, 2, 3 anos na geral, 2, 3 anos na especialidade. O cara fica 12 anos estudando. Então, ele começa ali com 20 e tantos, vai terminar com 30 e tantos. A maioria dos médicos, dos advogados, dos engenheiros, estão trabalhando. E o cara entra e ele não teve nenhuma matéria orientada para negócio. Ele não tem nenhuma vivência de empreender, de gestão, de administração, não tem nada. Então, esse cara ele nasce muito superficial. Então, assim, ele não tem nenhum conhecimento olhando para negócio, olhando para mercado. Ele já nasce com esse problema. Problema número 2, que é um problema de 2 faces. Diferentemente das outras atividades, por exemplo, direito. O cara forma lá, vira um advogado, ele vai trabalhar no escritório, começa a ganhar, salário de 500 contos, estagiário, ainda mais o direito que paga mal pra caramba. Exato. 500, 600, 1.000, 2.000, advogado, o cara tem 3, 4 anos de formar, ele tá ganhando 2. O cara sofre. Cara, o médico, ele formou. Se ele não tiver preguiça de trabalhar igual nós estamos fazendo, já começa a pegar 30. Porque, cara, cada plantãozinho, 1.000 e tantos conto, o cara quiser fazer um plantão pro filme, cara, eu conheço vários, assim. Então, o cara, ele muito cedo, mesmo ainda não tendo uma orientação ao negócio, ele forma já com uma primeira, né, com um primeiro cheque relativamente mais alto do que uma carreira de qualquer outra atividade que demora muito você chegar nesse nível. O que acontece com o cara? Ele passa, eu chamo de síndrome da BMW. Já compra uma BMW na largada. Compra a BMW, já pega um boleto, uma BMW, uma Mercedes. A antecipação de recebíveis é isso. Pois é. Já compra uma BMW e tal. Por quê? Porque, cara, aquele cara ele ainda é novo. Ele não tem muito... Ele não tem uma família ainda, a maioria deles ainda são novos. Então, o cara tá namorando, então muitos não são casados ainda, alguns ainda moram com os pais. Então, ele começa a ganhar essa grana e fala, cara, eu vou comprar uma BMW, assumo logo uma parcela de 5 conto e toca a vida ali. O que acontece? Esse cara, ele acaba vivendo essa dinâmica muito tempo. Na hora que ele chega lá com os 40, que a dinâmica de vida começa a mudar, o cara já começa a casar, ter menino e tal, ele fala assim, cara, eu não quero mais a vida do plantão. Eu já quero um consultório, já quero ter uma vida mais estável, porque o plantão, de certa forma, ele sacrifica, né? A dinâmica de agenda, festa, é meio que uma bosta. E, cara, o que acontece? Já é tarde, passou 10 anos da vida dele fazendo aquilo. Muitas vezes passou o tempo. E o último problema, sabe qual que é? Que eu vejo demais, especialmente nas especialidades cirúrgicas, isso ainda é mais tóxico. Se a gente, igual vocês dois formarem direito, estão advogados, são amigos, se encontraram, tiveram uma empatia, vamos montar uma história junto? Vamos. Cara, vocês começam, no primeiro momento, vocês vão lavar o chão, vocês que vão no fórum, vocês que fazem a peça, vocês que, né, redigem um artigo lá, você faz tudo. Você que veste melhor terno para visitar o cliente. Então, você é o faxineiro e o dono, ao mesmo tempo. Mas quando o negócio começa a crescer, você chega para a Fernanda e fala, Fernando, vamos contratar um estagiário para fazer isso aqui? Porque, perdendo tempo danado, eu podia estar tendo mais valor e ir lá no cliente visitar, você contrata. Crescer mais um pouquinho? Vamos contratar outro advogado? Crescer mais um pouquinho? Vamos contratar... É natural que você vai sendo pressionado para ir para uma posição mais estratégica, para uma posição mais comercial, que vai ter uma alavanca de valor maior. Sim. O médico, ele acaba ficando refém do bisturi. Porque quanto mais ele opera, mais refém da operação ele fica. Porque meu sócio hoje, por exemplo, ele não pode chegar para mim e falar assim, opera lá para mim amanhã, tô de saco cheio. Então, se o cara começa a ter volume, ele fica muito refém da atividade core, que é a medicina, que é cortar, consultar, do corpo dele, né? Dele tá presente. Limitado no tempo. E o que ele faz, no geral? Ele delega a estratégia para Claudinha, da recepção. Ai, meu amigo. Monta essa casinha do caboclo aí. Pronto. Agora, Complexo, sabe que interessante? A gente uma vez, eu não lembro quando exatamente, mas nós conduzimos uma pesquisa com a nossa base de usuários uma vez, que mostrou que 50% da nossa base tem intenção de empreender e acho que 25% gente, né? Já queria passar para consultório. Exato. E fazer... Teve uma consulta que a gente fez para estudantes também, falando assim, depois que você formar, qual que é o caminho que você vai? Mais da metade, salvo engano, falou que queria já a residência de cara. E também respondeu de empreendedorismo. Então, essa figura está mudando. Pelo menos nas amostras que a gente teve, de entender para onde que o profissional de hoje, do futuro,
pretende ir. Mas o que eu percebo, existe uma diferença grande. Eu vejo lá, né, VG, né, a gente tem uma série de cirurgiões, a diferença entre o cara querer e ele ficar refém da grana. Exato. Porque o cara, uma coisa assim, você perguntar pra mim, o que você quer? Se eu perguntar pra um residente meu lá, o que você quer? Ele fala, cara, eu quero fazer isso, abrir meu consultório e tal. Aí ele forma, põe 30 mil no bolso em plantão, ele fala, putz, isso aqui é bom demais. Porque pra ele empreender, ele vai ter que sofrer, vai ter que arrumar, não vai vir paciente, vai tomar prejuízo. Aí, porra, ficou no prejuízo, aí pediu dinheiro emprestado, aí, cara, é outra... Você sabe, é outra pegada. É isso que eu ia pontuar na fala a conveniência do dinheiro. Do Lucas. Nessas pesquisas mostrou que eles querem, realmente. Sim. Eles sabem que a vida de plantão é nociva. Mas aí, quando o dinheiro começa a entrar, eles entram nesse fluxo que eles não conseguem sair. Que é a zona do perigo. O cara fica... Exato. Não, teve um que a gente ficou assustado com o usuário nosso. Ele tinha 30 dias de CRM, ele ganhou na nossa plataforma 36 mil. Pois é. Aí, aquilo bateu lá, eu falei assim, gente, 36 mil. Ele vai ficar um bom tempo. Ele vai morrer naquilo ali. Porque a gente vai mapeando o perfil. Já é um perfil que gosta de dinheiro. Lógico. Com 30 dias fazer 36 mil, aquilo vai viciar ele. Vai. Até o dia que vai acontecer. Ele vai assustar. Assim, puta, não quero mais isso. Só que ele não vai ter construído. Exato. Ele não vai ter construído. Exato. Se tiver gastado, já era. A maioria no geral também. A maioria gasta. Se a gente, não sei se vocês têm essa noção, mas eles não são controlados financeiramente. Acho que a abundância faz com que sejam displicentes com isso. Tanto que se você vê ir para qualquer banco, falar assim, aqui, ó, eu tô querendo emprestar dinheiro para médico, é na hora. Porque é o melhor cliente. Porque ele vai pagar, obviamente, porque ele tem dinheiro, mas ele não tem controle, então ele vai pagar juros, cartão de crédito e não sei o quê. É uma bagunça. Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer. Foi uma honra conhecê-los pessoalmente, né? Fiquei muito surpreso com a história de vocês. Volto a falar, fiquei super entusiasmado com a Carry On. Vamos conhecer. Vamos conversar. Achei super legal. Depois a gente estreita mais a relação. Com certeza. Como é que o pessoal faz para encontrar vocês? Conta pra turma aí, se quiserem tanto a Carry On quanto vocês. Com certeza. Encontrar a gente no Instagram, Carry On Brasil. Lá a gente tem bastante informação e conteúdo divertido também. A gente conversa de uma forma muito legal com os profissionais da saúde. O nosso site, mas não entra, porque a gente vai ter que revisar eles. Vai ter que revisar o nosso site. Não, mas ele tá bom. Ele tá bom. Ele não, é bonito, mas é uma coisa que a gente sabe que precisa melhorar a nossa comunicação. No Instagram eu gosto bastante da forma como a gente se comunica. No site, não. O meu Instagram é fe.souzavieira. Lucas, fale o seu. O meu é lucasguilhermebraga.adv, que ainda não consegui desvincular da carreira desse ponto. Vamos tocar para SND. Mas a gente tem também estamos no LinkedIn, Carry On Brasil. Estamos o nosso podcast, o Plantões que Marcam. Fica aqui o convite para seguirem também. Ele vai ao ar no Deezer, no Spotify, YouTube. No Spotify. A gente está no YouTube também, as íntegras dos episódios ficam disponíveis lá. Então, nós estamos em todas as redes sociais. E se quiser arrumar um trabalho ou fazer a gestão dos seus plantões, é só ir na sua loja de aplicativo, digitar lá Carry On, que vai achar a gente e tudo mais. Convido todo mundo a conhecer o nosso aplicativo. Muito bom. Obrigado, pessoal. Show de bola. Valeu demais.